Segunda Reis, capítulo 7. Essa história é uma história realmente tremenda, né? Mas o texto é um tanto longo. Vamos tentar ver se lemos pelo menos até o verso 15. Do 1 até o 15. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, ainda de noite, para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no amanhecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, vestidos, e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fazem. Bem sabem eles que enfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, se esconderam pelo campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, esses que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e esses que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los, e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram a casa do rei. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Graça do Senhor seja sobre nós, ao ouvirmos e entender, que não seja só essas letras suficiente, mas além dessas letras, nos dê clareza desse texto, Senhor,
e que a Tua palavra desça ao nosso coração. Abençoa os que aqui estão, aqueles que vão nos ouvir através dessa mensagem que está sendo gravada. Guarda-nos e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse é um texto de uma das histórias mais impressionantes do Velho Testamento. É onde nós encontramos a cidade de Samaria cercada por inimigos de Israel, e aquele cerco ocorreu aproximadamente no ano 850 a.C. Israel, que tinha como inimigo a Síria, os sírios, alguns dias atrás, tinha tido a visita de alguns soldados sírios lá em Israel. E o desejo do rei Jorão, que era o rei que reinava naquele momento, era de ter matado aqueles soldados inimigos. Porém o profeta Eliseu chegou e disse: não, rei, não faças isso, não mate eles. Então liberou aqueles soldados. Esses soldados sírios foram de volta para a sua cidade e voltaram com o seu rei Ben-Hadad e sitiaram Israel. A cidade ficou cercada, a cidade ficou sem ninguém entrar e ninguém sair, de modo que começou a haver uma grande fome dentro do cerco, dentro daquela guarnição. E o rei ficou tremendamente zangado com isso. Não só por esse fato em si, porque dentro daquele contexto de isolamento, começou a surgir algumas coisas terríveis. O preço da alimentação subiu tremendamente. Se comprava uma cabeça de jumento por 70 ciclos de prata. Fezes de pombo servia de alimento nas circunstâncias que aquele povo estava vivendo. E o rei ficou muito zangado com Eliseu. E quando ele foi atrás de Eliseu, mandou chamar Eliseu para percolar a cabeça do Eliseu, porque achava que Eliseu era o culpado daquela situação. Eliseu aparece no cenário com uma palavra de Deus. E aquela palavra chega numa hora oportuna, numa hora imediata. Então, o que acontece dentro desse texto está baseado no contexto do capítulo de número 6, onde o capítulo 6 traz luz para esse capítulo de número 7. Então, eu queria conversar com você nessa noite sobre esse desafio de viver com fé em tempos de adversidade. Viver com fé em tempos de adversidade. Então, olha o que está acontecendo aí no capítulo de número 6. Primeiro, o cerco, como eu falei com vocês. E isso trouxe uma fome dentro dos muros da cidade de Samaria, onde estavam os filhos de Israel. Essa situação terrível começa primeiramente no capítulo 6, o verso 25, trazendo a luz para a gente de algo tenebroso. 3 coisas acontecem aqui inicialmente nesse capítulo 6. Primeiro, verso 25 diz que houve uma fome tenebrosa, caracterizada pela elevação assustadora do custo de vida. Quando você olha o preço de uma cabeça de jumento, era mais caro do que caviar. O esterco de pomba ia subir mais alto do que 10, 15 vezes mais do que uma compra nobre, uma comida normal. Então aquilo assustou o rei e a situação que todos estavam vivendo. Em segundo lugar, além dessa fome, desse custo de vida elevado, há um problema tremendo no verso 28 e no verso 29.
uma situação trágica. A fome era tão grande que duas mulheres combinaram entre si para fazer dos seus filhos alimento. Chegaram uma para a outra e disseram: olha, nós fazemos o seguinte, com essa fome, com essa crise, com essa situação, vamos fazer o seguinte: você tem filho, eu tenho filho, nós fazemos o seguinte, essa semana eu mato meu filho, cozemos ele, fazemos comida, essa semana o meu filho vai se alimentar, na outra semana você vai servir o seu filho. Isso foi algo terrível. Chegou a esse cúmulo, onde isso de fato aconteceu, que uma das mães chegou a fazer isso. Pegou o seu filho, matou e serviu de comida para aquela semana. Só que chegando a semana seguinte, que seria a vez da outra mãe entregar o filho dela para servir como alimento, aquela mãe não aguentou. Aquela mãe com o sentimento materno disse: ah, não. Então a mãe, que já havia perdido o filho, zangada estava, foi à presença do rei e disse: olha, rei, o que está acontecendo? Olha essa situação aqui, o senhor tem que tomar uma providência. Eu matei o meu filho, agora ela tem que matar o dela para servir de alimento para a gente. A terceira questão que acontece aqui é justamente essa situação do rei, onde o rei, diante do que ele escuta, diante dessa fome terrível, tenebrosa que estava acontecendo no seu governo, no seu reinado, ele disse: o Senhor não acode vocês, quem sou eu para acudir vocês? A situação estava tão sob controle que o rei disse assim, no verso 27 do capítulo 6, quem sou eu para resolver essa situação? Se Deus não cuidar de vocês, mulheres, se vocês chegaram a esse ponto de matar o filho para comer, vocês chegaram a isso, quem sou eu para fazer alguma coisa? E a gente encontra nesse texto realmente o auge da calamidade, o desespero, a crise, a dor, a angústia. Um povo sitiado, sem poder entrar, sem poder sair. Havia comida no campo, havia comida lá fora, a plantação deles, mas eles não podiam ir buscar. Havia comerciantes que circulavam ali para vender alguma coisa, para vender produto. Mesmo que eles tivessem dinheiro, eles não podiam comprar. Havia uma fome terrível. E isso lembra nos dias de hoje como é terrível a questão da fome, da miséria, da necessidade, do mundo dos refugiados, dos que estão procurando sobrevivência, gente que está aí catando, sobrevivendo, pegando comida dentro de lixo para poder tentar passar mais um dia vivo. O mundo de hoje não é muito diferente desses dias do cerco de Samaria. Diante dessa cena, como eu já falei, o rei se desespera e agora resolve chamar Eliseu para arrancar a cabeça dele. E o profeta Eliseu entra em cena no capítulo 7, verso 1 e 2, onde ele diz: olha, rei, espera, para tudo, amanhã, a estas horas, mais ou menos, a oferta será maior do que a procura. Vai haver abundância, Deus fará um milagre, a situação se resolverá. Olha o verso primeiro, diz Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dá-se a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Jerusalém. Bendito seja Deus. Vem a voz de Deus, vem a voz profética, e como é bom em meio à crise, em meio às portas fechadas, em meio a cerco, em meio a deserto, em meio à doença, em meio à dificuldade, em meio a circunstâncias diversas, quando a voz de Deus aparece para a gente e diz: assim diz o Senhor, aleluia. Talvez para uns seria difícil crer num negócio desse. O capitão, que era um homem fiel ao rei, disse: ainda que Deus abrisse todas as janelas do céu, isso ia ser possível?
aquele homem não creu nessa palavra de Deus. Mas Deus tem os meios para fazer isso, para o milagre acontecer, para as coisas acontecerem, para a vida continuar, mesmo diante de cerco, mesmo diante de fome, mesmo diante de crise, mesmo diante de dificuldade, mesmo sem porta aberta, mesmo sem você saber o caminho, mesmo sem você saber o que fazer. Deus trabalha por você, porque você não entende, mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E lá no meio do acampamento estava a resposta de Deus para trazer essa bênção para Israel. Quem são as pessoas que Deus vai usar? Quais são as pessoas que Deus tem para este milagre acontecer? Como é que isso seria real? Como é que essa abundância viria? Como é que esse milagre de provisão aconteceria? Como é que chegaria a ser tanta fartura ao povo que estava matando criança para comer? Como é isso? É nessas circunstâncias que Deus usa quem menos a gente espera. É nessa circunstância que Deus traz à luz aquelas pessoas que realmente ninguém consegue acreditar que sejam elas os instrumentos de Deus para essa circunstância. 4 leprosos. Deus contou com 4 leprosos. E deixa eu explicar melhor isso aí. Quem eram leprosos naquela época? Leprosos eram os discriminados, eram os alienados da sociedade, eram pessoas que viviam fora do contexto social. Para você entender o que era o leproso, ele ficava num certo local, e se ele fosse se aproximar da cidade, ele colocava um certo sino pendurado no seu pescoço ou mesmo na sua mão, e ele chegava, lá vem o leproso, está chegando o leproso, eu sou leproso, e as pessoas iam saindo do meio, porque ninguém conseguia chegar perto de leproso. Leproso era discriminado, leproso era pessoa sem crédito, leproso era pessoa sem direito algum, leproso era para viver fora, leproso não tinha direito a nada, leproso vivia sempre discriminado pelo contexto social daquela época, como alguns dos dias de hoje, mas muito mais naqueles dias. E aí, quando eu olho para esse texto, eu encontro esses homens que surpreendem os pensamentos de qualquer pessoa que procuraria um caminho melhor. Qual será o caminho que Deus vai fazer para trazer este milagre? O que é que Deus vai operar para fazer essa abundância chegar? Olha, vai ter tanta abundância à porta da cidade, mas como? Se tem um exército enorme lá fora, como isso vai ser possível? Deus tem um caminho diferente do seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo aqui está aí no verso de número 3 do capítulo 7. Inicialmente, essas pessoas que Deus usa, diz o texto que tem de ser pessoas que sabem o que é padecer. Você está me entendendo? Para aquelas pessoas que querem ter vitória na hora da crise, na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da porta fechada, na hora onde parece que nada vai dar certo, na hora onde você não sabe de onde vem o milagre, são pessoas que sabem o que é padecer. Olha o verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Leprosos. Seria o mínimo que alguém esperaria de onde viria uma bênção. Talvez quando você está na crise, quando você está na dificuldade, quando você está no problema, quando você está realmente naquela situação mais adversa, você acha que nada vai ser possível de ser resolvido. Talvez um homem santo, talvez uma pessoa ungida, talvez o mais especialista dos profetas, talvez aquela pessoa que você diz, não, esse é o poderoso homem de Deus. Deus faz totalmente diferente. Ele usa gente que nós menos
E parece que nesses dias, Deus quer contar justamente com gente que justamente são quem não são. Gente que o mundo não acredita. Gente que as pessoas não dão crédito. Gente que não anda de carteirinha, que não busca elogios, que não tem orgulho nenhum, gente desprovida de qualquer coisa, gente que muitas vezes é discriminada, gente que as pessoas não levam muito a fé neles, mas eu quero lhe dizer, às vezes são essas pessoas que Deus vai levantar aí do seu canto, do seu lugarzinho, do seu anonimato, para trazer solução para a situação desse mundo de hoje. Aleluia, bendito seja Deus. Às vezes, a gente espera que a resposta venha nos lugares mais altos, que venham dos homens mais brilhantes, os pregadores mais ilustres, e às vezes Deus quer contar com pessoas que não estão na mídia, que não estão em lugar nenhum, que não têm holofotes sobre eles, que não estão brilhando, que não querem ser estrelas. 4 leprosos, 4 pessoas que viviam sem querer ser vistas, 4 pessoas que ninguém dava nada por elas. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: se você está numa crise, numa situação adversa, num momento de dificuldade, se você pensa que é alguma coisa, destitua-se de tudo, desça aos pés do Senhor, se humilhe, se coloque como ninguém, que é o começo pelo qual Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá àqueles que se humilham. Louvado seja Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, do verso 29 ao verso 31. Paulo diz assim: isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Só vai ser feliz, só vai vencer crise, só vai enfrentar esse tipo de dificuldade quem se desprender de tudo, quem deixar Deus ser Deus na sua vida, quem conseguir viver feliz com o que tem. Sabe, irmãos, se você não se apegar, se você não se agarrar a esse mundo, se você não for daqueles que viva pensando que vai viver aqui para sempre, mas se você pensa que o seu lar é a eternidade, é a glória, é o céu, você vai viver livre de tudo isso, você vai enfrentar essas crises da vida com seriedade e vai passar qualquer crise que vier, porque Deus vai honrar você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi uma história de um certo empresário, homem bem sucedido, fez sucesso nos seus negócios, prosperou em tudo que fazia, tinha muitas pessoas como empregado, mas veio uma crise muito grande, a exemplo do que está acontecendo no Brasil em série. Pessoas desmoronaram, pessoas caíram dos seus patamares de milhões, e alguns, mesmo sério, mesmo sendo homem de bem, quebraram por causa da crise. E eu escutei uma história de um homem mais ou menos assim. E esse homem, depois de tudo aquilo, que viu a situação que ele estava, entrou num momento de isolamento, ficou ali pensativo da vida, disse: o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser? Eu tenho formação, eu estudei para isso, eu sou um camarada qualificado para isso, para aquilo outro. Não, eu mereço um emprego decente. Depois de bater várias portas, procurou emprego, procurou ali, acolá, nada se abria. E um dia, ele levanta e diz para a mulher: mulher, faça bolinhos de bacalhau. E ela disse: o que esse homem está inventando hoje? Faz aí. E ele começou a fazer os bolinhos de bacalhau, e ele pegou aquelas bandejas e saiu para a rua, vendeu bolinho de bacalhau.
outro dia, faz mais bolinho de bacalhau. E ela fez 2 bandejas. E na outra semana, 3 bandejas. E foi aumentando as bandejas. Depois, alguns dias depois, meses depois, ampliou a cozinha, ampliou os móveis, colocou maquinário, gente trabalhando. E aquilo foi crescendo, foi aumentando. E ele começou a entender que o trabalho, que a ação, que o dinamismo, que o desprendimento do que ele era, mas aquilo que ele podia ser, resolveria a crise. Porque o que eu quero dizer com isso é que gente, para viver nesses dias, precisa se despojar do que você é. Você, porventura, pode ter sido o que for no Brasil, você pode ter sido o que for em qualquer lugar do mundo, mas se hoje você está aqui e precisa estar aqui para fazer bolinho de bacalhau, faça bolinho de bacalhau, mas enfrente a vida em nome do Senhor Jesus. Aqueles 4 homens disseram: nós somos leprosos, nós não temos nada, não somos qualificados para nada, nós não vamos ficar aqui parados. A vida não acabou, há alguma coisa para ser feita, louvado seja Deus. Para enfrentar este tempo, os homens têm que ser fibra, têm que ser gente de coragem, de força, de desapego, que saiba dizer assim: vamos arregaçar as mangas e vamos vender bolinho de bacalhau se for preciso. Em segundo lugar, eu acho impressionante o que diz a palavra de Deus aí ainda no verso 3. Olha o que diz: para que aprendamos a viver nesses tempos de adversidade, nesses tempos de crise, nesses tempos de indecisão que possam estar vindo por aí, as pessoas têm de entender que a ação é a única maneira digna de se enfrentar a morte. Você está me entendendo aqui? Olha o que diz no verso 3. Aqueles homens olharam a situação, a porta da cidade, o que estava acontecendo, e eles disseram quais eram a situação dele. E disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui até morrermos? Para que vamos ficar aqui parados? Vamos ficar aqui olhando para o tempo. Nessa noite, esse texto está dizendo para a gente que existem coisas na nossa vida que só a ação determina os resultados. Diga amém. Gente que fica parado, gente que não se mexe, gente que não se move, gente que não procura o caminho, nunca vai sair da crise, nunca vai sair da adversidade, nunca vai sair do problema. Gente que todo dia se levanta olhando para o problema, olhando para a dor, olhando para a crise, olhando para a situação adversa, olhando para o cerco, olhando para aquilo tudo e dizendo: é assim mesmo, vai ser assim, foi assim com meu pai, foi assim com minha mãe, foi assim com meu irmão, foi assim com meu avô, foi assim, vai ser assim. Gente que vive assim nunca vai entender os milagres e nunca vai ver milagre de Deus. Mas aqueles homens disseram assim: nós vamos ficar aqui parados? Vamos morrer aqui? Se nós podemos fazer alguma coisa? E olha, irmãos, tem que existir ação. Diz no verso 4: se dissermos, entremos na cidade e a fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora, Deus conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então somente eu não vou ficar aqui nessa inércia, eu não vou ficar aqui nessa paralisia, eu não vou ficar aqui nesse comodismo, eu não vou ficar aqui nessa situação. Não. Eu vou fazer alguma coisa para essa crise ser resolvida. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Me lembro de outro caso interessante, de um homem que foi procurar emprego e também muito bem formado, com seus diplomas, com as suas formações. E ele chegou lá naquela empresa, colocou os seus diplomas, os seus certificados, tudo, e disse: olha, eu posso trabalhar aqui como chefe de seção, eu tenho formação nisso, experiência nisso e tal.
E aquele homem chegou para ele e disse: olha, aqui não tem vaga para esse serviço. E aquele homem olhou assim e disse: o que é que tem para um homem de bem fazer aqui? Ele disse: o chefe, tem serviço de vigia noturno. E aquele homem disse: então, tudo bem, obrigado. Saiu, fechou a porta, o homem lá dentro, o que será que aconteceu? De repente, porta bate novamente e abre, que é o senhor de novo? Sim, sou eu. O senhor voltou? Não tem emprego para o senhor. Não, você disse que tem um emprego de vigia noturno. Eu fui ali tirar o meu paletó, minha gravata, fui arregaçar as mangas. Eu quero trabalhar de vigia noturno. O que eu quero dizer com isso? Tem gente, irmãos, que por não agir, por não ter ação de pegar o que vier, e por não ter iniciativa para a vida, eles nunca conseguem nada. Quando você tem que descer da posição de chefia para ser vigia noturno, para salvar sua família, para salvar sua casa, para ganhar o teu pão, você está fazendo a coisa mais digna que qualquer outro empregado está fazendo. Quando você tem que lavar os vasos ilustres dourados da América, quando você tem que passar velho, você tem que fazer isso, você tem que subir escada, você tem que pintar, você está fazendo o que você tem que fazer. Nada diminui você quando você, na sua nobreza, arregaça as mangas e diz: eu vou fazer, mas eu não fico nessa inércia, nessa paralisia, nesse comodismo. Há trabalho e haja trabalho, mesmo que seja de vigia noturno, mas louvado seja o nome do Senhor. E você levanta com graça, e você vai para a luta, e você diz: mais um dia de vitória, porque o Senhor é Deus na minha vida. Quantos aqui começaram lá embaixo? Hoje tem o seu próprio negócio, hoje tem sua vida, hoje administra tudo, mas quantos tiveram que descer, tiveram que ir lá para baixo, mas não diminuíram a sua ação, não ficaram parados, não se acomodaram, não encostaram suas ferramentas, mas disseram: eu posso trabalhar no que vier, vem que eu topo, louvado seja Deus. Essa é a lição que eu encontro nesse texto. Ele disse que aquele momento o diretor ficou impressionado e disse: o cargo de chefia dessa empresa é seu, porque você veio para ser vigia, mas eu quero lhe colocar numa posição melhor. E a história que eu ouvi foi essa, que esse homem se surpreendeu com aquele homem vigilante noturno, e ele deu um cargo de confiança na sua empresa. Sabe, irmãos, Deus surpreende quem tem ação. Diga bem. Deus surpreende quem tem iniciativa. Aqueles leprosos dizem: ficar aqui para morrer? Não. Se tiver que morrer, eu vou morrer buscando alguma coisa. Se tiver que morrer, eu vou morrer procurando alguma coisa. Se tiver que morrer, vou morrer em algum lugar, mas não fico aqui parado. Eu vou sair desse comodismo, eu vou buscar resposta para essa situação. Glória a Deus. Em terceiro lugar, para viver nesse tempo, ainda diz o texto que importa que as pessoas entendam que a vida só tende a melhorar. Diga amém. Diga: vai melhorar. Para viver hoje, irmão, a vida só tende a melhorar. Marcha ré não, voltar não, para trás não. Deus tem um caminho para frente, Deus tem um caminho maior, Deus tem um step a mais para você. Diga amém. Agora tem gente que fica lá no lamento, que na vida não anda, parece aqueles carros, né? Que não funciona, que nem liga sequer, que não só olha no tranco, né? Como é que chama? No empurrão. Vai, não sei. Para viver nesse tempo, precisamos entender que importa entender que a vida só vai
melhorar. Onde é que está isso, pastor? Olha que diz no verso 4. Se morrer, morremos. Se viver, vivemos. Então, alguma coisa vai acontecer. Eu quero arriscar. Diga amém. Eu quero ver se vai dar certo. Se Deus te colocar uma oportunidade na tua mão, não tenha medo. Não tenha medo. Ah, pastor, mas esse cargo é muito importante para mim. Eu não sei se eu vou dar conta. Tenta. Pega a oportunidade. Aceita essa chance. Quem sabe não é a porta de Deus para você, meu irmão. Não, mas eu estou há 50 anos desse. Não, está muito bom aqui. Às vezes eu vejo algumas pessoas que têm profissões nobres, que se não tivessem eles aí, claro que a gente teria dificuldades. Mas tem gente que passa anos e anos fazendo aqui a mesma coisa. E a coisa não evolui, não cresce, não tem investimento, não tem progresso, não tem futuro, não tem expectativa. Sabe, irmãos, talvez alguns de nós aqui precisamos pensar um pouquinho mais. Diga amém. Amém. Talvez alguns de vocês tenham capacidade de dar um passo a mais, de saber que a vida só tende a melhorar e que você pode melhorar. Você está pensando que chegou no limite, que acabou aí, que vai ser só isso. Talvez para alguns sim, mas talvez para outros a vida só tende a melhorar em nome de Jesus. Talvez vai ser um step a mais, talvez esse ano seja um ano de surpresa, talvez esse ano seja um ano de viravolta, talvez esse ano seja um ano de alguma porta nova que se abrirá para você. Talvez seja a hora de dizer, se ficar aqui, a vida inteira, quem sabe Deus está dizendo, tem uma porta mais ali, dá um passo a mais, tenta ver o que tem lá, vai, arrisca, faz isso. Se viver, é lucro. Se morrer, é ganho. Diz o apóstolo Paulo, você está me entendendo? Ninguém perde nada quando é do Senhor. Ninguém perde nada se arriscar em Deus. Porque quando você toma iniciativa, Deus toma providência por nós. Quando aquele 4 leprosos disseram, vamos fazer alguma coisa, Deus disse, eu tomo conta dessa situação. Quando você toma iniciativa, você não se conforma com a situação, sua vida está com Deus, seu nível espiritual está bem com Deus. Eu não estou falando aqui de aventuras cegas, de gente que não sabe o que está procurando. Estou falando de gente que tem sensibilidade a Deus, gente que vive bem, pessoa de Deus, pessoa que anda certo. Não estou falando aqui de você tomar o que é do outro. Não estou falando aqui de você querer ter inveja do emprego do outro, de você querer o lugar de ninguém. Deus tem um lugar para você, Deus tem a posição para você, Deus tem o que é seu, e ninguém vai tocar nisso, porque tudo que Ele prometeu para você já é seu. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não preciso ter inveja de ninguém. Olha o fulano de tal, como eu queria ter um carro novo assim. Olha o outro, comprou uma casa, tu viu? Cara. Aí às vezes o coração lá está morrendo de inveja, porque o irmão está prosperando. Não. Se Deus prosperou o outro, pode prosperar você também. Se Deus abençoou alguém lá, pode abençoar você aqui. Se Deus deu, Deus dá quem Ele quer. Mas se você é de Deus, olha, tenha iniciativa, tenha ação, dê um passo, vai com fé, que Deus é com você, para a glória do nome dEle. Corra isso! O Evangelho traz riscos. É uma certa aventura no bom sentido, não é uma aventura séria. Mas, irmão, que sensação é aquela de você dizer, puxa, Deus está montando, é a hora de Deus. E você diz, mas como? O cerco está fechado. Não tem nada como um milagre chegar. Aquele povo cercado naquela cidade, como é que viria? Nada. O profeta disse, vai vir. Vai ter provisão, vai ter bênção, vai ter fartura. Como eu não sei,
tomar iniciativa para que o milagre de Deus aconteça. É preciso uma ação simultânea. Louvado seja Deus por isso. Que coisa tremenda! Para o cristão, essa atitude é importante de ser tomada. Se Deus disser, sai dessa inércia, sai dessa posição, dá um passo mais alto, vai! Porque se você vier acreditar nisso, só vai ter lucro para você. E por último, para viver esse tempo, as pessoas têm que entender o kairós de Deus, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus. Olha só, gente, o verso de número 5. Há coisas que a Bíblia me impressiona, como Deus age de forma tremendamente harmonizada com a fé da gente, com a ação da gente, com o passo que a gente dá. O verso 5 diz assim, ó, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial. Eles podiam ter, não, está muito cedo, né? Sai da madrugada, né? Está muito cedo, ainda está escuro. Levantar essa hora para quê? Deixa amanhecer o dia, deixa o sol nascer. Para que levantar de madrugada? Para que esse negócio de levantar cedo demais? Levantaram-se ao amanhecer. Eles não esperaram o sol, o meio-dia, né? Sem nenhum baiano aqui, né? Não colocaram a rede lá e ficaram esperar um pouquinho. Deus já disse que vai fazer, então eu vou ficar aqui na espera. Tem pessoas que têm promessas de Deus, mas não tem ação. Tem gente, lembra da mensagem do domingo passado? Tem promessa de Deus, mas não tem ação. Não provoca Deus, não age. Sabe, não tem iniciativa. E fica esperando a coisa pela qual a vida não deixa acontecer, porque você não tem iniciativa nenhuma para isso acontecer. Diz aqui o texto que eles levantaram ao amanhecer. O tempo de Deus não é o meu tempo, diga amém. O tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Kairos significa tempo de Deus. Cronos significa tempo do homem. Cronologia, de cronometrar. Que horas são? X horas. Crônico. Kairos significa eu ajo quando eu quiser. Kairos significa Deus age no tempo dele. E olha o que me impressiona aqui, é que o tempo de Deus, presta atenção, o verso 5 e o verso 7, quando os leprosos tomaram a iniciativa no verso 5 de dar um passo, de ir em busca da direção de Deus, o que é que acontece no verso 7? O verso 7 diz, irmãos, que acontece simultaneamente a resposta de Deus para aqueles 4 homens. O verso 5 diz, os leprosos, os inválidos, os débeis, os improváveis, os derrotados aos olhos dos homens, levantaram-se ao anoitecer. O verso 7 diz, os inimigos fugiram ao anoitecer. Você dá um amém aí? Amém. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Quando aqueles 4 homens se levantaram e tomaram iniciativa, Deus, na mesma hora, agiu em favor deles. Se morreu, morreu. Que der, deu. Aí Deus faz uma coisa tremenda. Deus faz um barulho nos ouvidos dos sírios. Os cavalos, os carros chegando, como se viesse um exército enorme contra os sírios. Só no ouvido deles. Não tinha nada. E Deus agindo. E Deus agindo. E os sírios disseram, não, será que eles alugaram os reis dos egípcios? Não, eles alugaram os outros. Não, vamos sair daqui agora. Gente, aquele exército enorme tocou fora, deixou tudo. Deixou mula, deixou cabana, deixou roupa, deixou ouro, deixou prata. Deixaram tudo lá naquele grande arraial.
Porque quando 4 homens decidiram agir, Deus simultaneamente agiu em favor deles. Glória a Deus. Talvez você não saiba a importância disso. Porque fé não é você ver. Fé é você ter a iniciativa de fazer. Aqueles homens disseram que deu, mas nós não vamos ficar aqui. Se você está esperando alguma coisa de Deus, sentadinho aí, nessa redezinha aí, balançando para lá e para cá, com essa barriguinha para cima, esperando o milagre acontecer, vai te mover, vai fazer alguma coisa, vai buscar Deus, vai tomar iniciativa, porque Deus age simultaneamente a tua ação. Glória a Deus. Quer que Deus faça? Faz. Quer que Deus haja? Age. Ah, mas eu agora sou crente, eu sou filho do rei, os céus eu declaro, eu decreto. Vai nessa que tu vai ficar aí barrigudo toda a vida e não sai nada. Vai para a luta, meu. A batalha não é lá em cima não, a batalha é aqui. A batalha é aqui embaixo. A batalha é amanhã, quando você sai da rua, quando você está no emprego, quando você está dentro do seu patrão, aquele incrédulo. Você está dentro daqueles empregados cheios de linguagem obscena. A batalha é quando você está no seu dia a dia, procurando a sua sobrevivência, procurando o seu ganha-pão, ser honesto, ser sincero, não se corromper com esse mundo. Isso é batalha hoje, agora. Tem gente que fica amarrando demônio lá em cima, mas não amarra a língua aqui embaixo. Fica amarrando o demônio não sei aonde, mas não amarra os pés para fazer os caminhos errados. Não tem ação para Deus. E aqui eu encontro que quando aqueles homens agiram, houve uma manifestação, uma ação simultânea. A vitória do fraco chegou, louvado seja Deus. Quem menos esperava ter alguma coisa, Deus deu em abundância. Sabe, irmãos, essa resposta de Deus é tremenda para nós. Agora, o que me deixa interessante aqui é que eles pegaram todos os despojos. Não dava só para eles. Era muita coisa. Os camaradas têm que dar. Não deu, né? Então, o que eu vejo aqui é que Deus supriu, deu abundância, encheu aqueles 4 homens de todas as bênçãos. Agora, por que é que Deus abençoa a gente? Quero terminar com isso aqui. Se Deus te abençoar, se Deus te prosperar, se Deus te enriquecer, no domingo passado disse que eu quero ter todos os amigos ricos aqui dessa igreja. Você sendo rico, eu posso ir para sua casa, curtir sua piscina, né? Bom, eu não preciso ser rico, eu só quero ter amigos ricos. Mas olha lá que Deus te prospera. Pega você assim, acha graça em você, faz um cafuné em você assim, a arca de Deus vai para a tua casa, você prospera assim também. Vai lá que isso acontece. Tem muita gente que se esquece do pastor aqui longe, nem olha mais para ele, nem liga mais. Vai lá que não seja você. O que é para que Deus abençoe a gente, irmãos? Qual é a finalidade de Deus abençoar a gente? Eu encontro a resposta aqui. Olha bem o que está acontecendo aqui. Porque Deus nunca abençoa, Deus nunca beneficia, Deus nunca favorece ninguém sem que haja algumas implicações. E qual é a implicação? Veja o que diz o verso 8. Eles devem tomar posse de tudo o que Deus dá para eles. Se você tem de Deus para você, cuida bem do que Deus dá. Deixa eu te dizer assim, não é com avareza, não é com aquele coração apecado aquilo, não, é cuidar. Cuidar significa saber administrar corretamente, saber poupar, saber guardar. Lembra que um guardou ali, outro escondeu ali, né? Os leprosos guardaram, quem sabe eu vou ficar sem nada, vai guardar isso aqui. Tem hora que se você não guarda, cuidado. Tem gente aí nos invernos da vida passando situação difícil. E você não precisava. Porque o verão é para você juntar. O verão é para você guardar. Então no inverno você precisa fazer com uma formiga. Se trabalhou, no inverno
vai ser difícil, nem todo mundo vai ter empregos aqui e acolá. Aprende a administrar bem os seus valores, os seus bens. Parece aula de mordomia hoje aqui, né, irmão? Porque essa igreja tem um pouco de tudo nos nossos sermões. Faz isso. Esses homens entenderam que se Deus deu, se eles foram abençoados, vamos cuidar disso aqui. Amém, gente? Cuida do que Deus está te dando. Toma posse. Não fica estragando. Tem gente que fica. É o mal para lá. Mal. É o mal. É o mal. É o mal. Tem muita gente. Ele na semana um chequinho. Lá. Aí senta nas cadeiras nobres, nos restaurantes chiques. Você não precisa disso agora. Deixa na hora certa. Deixa dinheiro para gastar, mas na hora certa. Tudo que pega, vai lá para as vitrines. Aí vai para os push-book. Roupa nova, bota, não sei o que. Oh, Jesus. Vai curtir a vida, mas ninguém, o mundo todo não precisa saber da tua vida. Está me entendendo aqui? Não precisa. Eu, pelo menos, eu não quero saber da sua vida. Não quero, nem me importa. Tem gente que, o pastor nunca deu um likezinho para mim lá. E vai esperar, tem nada. Não tem likezinho para sua vida. Sua bota, sua roupa nova, seu cabelo novo. Não vai. Então, cuide. Administre. Se você sabe fazer, você faça em vez de pagar. Essas coisas ajudam a gente a entender que dinheiro já foi o tempo, quando você chegou aqui talvez, que dava em árvore, né? Você ia lá, tirava, hoje não dá mais, acabou esse. Era o que diziam lá no Brasil, né? Vai lá, tira, né? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que primeira coisa, devem tomar posse do que Deus tem. Em segundo lugar, devem avaliar a sua responsabilidade. Olha o verso 9. Sua responsabilidade é o quê? É de anunciar para os outros, é de falar para o outro, é de ajudar o outro. Se Deus deu para você, cuide, administre, faz o teu melhor, mas Deus está dizendo assim, olha o verso 9, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. Se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos anunciar isso à casa do rei. Tem coisa que alguns crentes querem só para você, só para si. Não posso trazer aquele irmão aqui, porque ele vai competir comigo. Se eu der uma chance aqui nessa empresa para ele, ele vai dar um salto. Não, deixa ele ali, não quero mais nenhum. Esse brasileiro principalmente. Alguns não querem nem conversa com o brasileiro mais. Brasileiro, não, agora chegaram a um certo pontozinho, aí acha que o nariz empenou, ficou todo metido, acha que agora não quer mais conversa com o brasileiro. Irmãos, anunciemos a casa do rei. E muita gente precisando de ouvir, de ajuda, de uma oportunidade, de um emprego, de uma porta aberta. Você está entendendo? Alguns dias atrás eu vi o nosso irmão na luta para tentar colocar um outro irmão no lugar. Eu vi aquele esforço, que bom, incentivando, indo lá falando com o chefe, e foi dar, e marcou, e recebeu, e fez aquilo, e atendeu. Achei aquilo tranquilo, eu sou calado, eu não me meto dessas coisas, mas também vejo que é assim. A gente quer o bem do outro, a gente deseja que o outro prospere também. Amém, gente? Amém. Fala para a pessoa. Fala para alguém, se tu está precisando de ajuda, que seja um colega seu, que seja principalmente um irmão da fé, que seja alguém de Deus. Amém? Amém. E em outro lugar, o texto diz que eles decidiram partilhar com os outros o que receberam. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. O verso 10, o verso 9, eles lembraram, meus irmãos. Eles lembraram daqueles que não tinham nada. A cabeça de jumento está preso de caviar lá naquela cerca lá. Isso não pode ficar assim. As mulheres estão matando as crianças ali. Irmãos, isso fala de boas obras. Isso fala de generosidade.
Gente que tem, precisa repartir com sabedoria com quem não tem. Com quem não tem mesmo. Você está me entendendo? Não é com quem anda por aí pelas beiradas querendo pegar dos outros, não. É com quem não tem mesmo. É com o mendigo, é com o órfão, é com o necessitado, é com gente pobre. Aí a pobre, existe pobre no mundo inteiro. Jesus disse que os pobres sempre têm convosco, não vai mudar. E você pode ser bênção para alguém. Quando você compartilha uma roupa, quando você compartilha uma feira, uma cesta básica, quando você ajuda alguém no lugar do fim do mundo, um missionário, um necessitado, você está lembrando de alguém. Essa é a partilha, sabe? Aquela mão que não vê o que a outra fez. Aquela mão que não chega lá na igreja, pastor, olha, eu dei $100 para fulano. Precisa saber. Pastor, olha, eu comprei um tanto de coisa e dei para fulano. Dá! Faz o teu bem para quem quiser. Seja generoso, mas não faz placa, não faz anúncio, não faz propaganda, porque isso é generosidade, isso é boa obra. E as boas obras é fruto de galardão. Diga amém por isso. Jesus disse que os homens possam ver as boas obras e eles vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Mas há um outro lugar aqui que eu esqueci. Diz o texto aqui, no verso 2, que o capitão, ele não creu. Estou terminando agora com vontade. Ele não creu, ainda que as janelas do céu, que Deus abrisse um monte de janela, isso não ia ser possível. Ou seja, a incredulidade bateu no coração daquele capitão. O profeta Eliseu disse assim: você vai ver, mas você não vai ouvir, não vai participar dessa bênção. Irmãos, tem pessoas que vão viver o tempo inteiro dentro da casa de Deus. Vão ver pessoas sendo abençoadas, gente prosperando, gente bênção, mas não vai conseguir nada. A vida é um atraso, a vida não anda, a vida não dá passo, a vida não prospera. Por quê, pastor? Uma das únicas coisas que me dá a entender é por causa da incredulidade. Porque Deus é bom. Diga amém. Amém. Deus é bom. Deus quer abençoar. Deus não faz discriminação de quem busca Ele. Não. Agora o problema está assim, ó. Quem? Deus vai abrir porta para esse povo cercado aqui? Não tem jeito. Irmão, só quem crê vê milagre. Diga amém. Amém. Só quem crê vê milagre. Milagre é resposta de fé, de confiança, de dar o passo e dizer: Deus, eu creio que vai acontecer. Não sei como. Se Deus vai usar leprosos, gente que eu não sei como vai ser, mas Deus pode usar quem você menos imagina. Deus pode usar você que você se acha o mínimo, o João ninguém da vida. Desculpe os Joões por aí, o que me escuta na câmera. Você pode pensar o que você for, Deus usa você e vai te fazer você diferente, muito mais do que você imagina. Amém, gente? Amém. Deus abençoe. Amém. Coloque essa palavra no nosso coração. E quando o cerco se fechar, quando parecer que não tem saída, quando parecer que tudo está difícil, quando a crise vier, lembre-se, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus quer te levantar para te fazer surpresas. Dá um passo de fé, tome iniciativa, não fica parado, porque Deus age no seu tempo e na sua hora. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu quero depois orar por você. Não sei qual a situação que você pensa que está vivendo ou que venha a viver amanhã. Talvez você diz: hoje não tem cerco nenhum. Mas quando vier os dias maus, quando vier uma adversidade, olha para cima. Sai dessa zona de conforto. Vai vender bolinho de bacalhau se for preciso. Vai ser vigilante noturno se for preciso. Eu, pastor, sim. Se precisar manter a família com dignidade, vai. Amém? Com as suas mãos assim como eu estou. Tome posse hoje. Deus tem um degrau a mais para você.
Você pensou que já chegou no final, já deu tudo. Deus está dizendo, você pode ir mais um passo. Pode chegar mais longe. Deus pode ampliar esse negócio seu, esses business. Você pode pensar, mas como? Eu não sei. Isso aí você já está pedindo demais para mim. Deus faz milagres, Ele pode fazer milagres. Talvez seja uma situação em casa, na família, marido, esposa, relacionamento. Dá um passo hoje. Sai dessa zona de conforto. Entra nesse desafio de fé. E diz, Senhor, eu quero agir esperando o seu agir. Ora comigo e diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. E nessa noite, eu tomo posse nas promessas do Deus das causas impossíveis. E é em teu nome, Senhor, que eu agora coloco a minha vida, os meus problemas, tudo diante do Senhor. A minha casa, minha família, Senhor. Abençoa nessa noite. Deixa-me confiar em Ti totalmente. Abrir meu coração, Senhor. E dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu escudo. Tu és a minha fortaleza. E em Ti confio. Se eu precisar dar esse passo de fé hoje, e eu venha dar esse passo de fé, em teu nome, confiado na tua promessa. Vem, Senhor, ajuda-me, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada vida aqui nessa noite. Quero colocar essas pessoas que me assistem diante desta câmera, que vão ouvir essa mensagem gravada, os que aqui estão nesse auditório. Ó Deus, da tua bênção, a tua graça, a tua proteção de saúde e paz. Ó Deus, se há algum cerco, se há alguma calamidade, se há alguma crise acontecendo lá no íntimo, ajuda essas vidas agora. Ó Espírito Santo, age em favor deles.